Vamos lá. A questão 3 da página 35 da apostila de vocês diz assim: todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção de circuitos elétricos. Tá? Para quem nunca viu, uma caixinha de fusível é essa aqui. Ó. Tá? Não está aí na questão, mas você localiza nos veículos, é essa caixinha de fusível aqui. Tá? Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão. Significa baixo ponto de fusão? Significa que a temperatura de derretimento, certo, da mudança da fase sólida para a fase líquida pode ser baixa. Tá? Como o estanho, por exemplo, que se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. Isso significa que se passa uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que pode suportar, eles derretem. E aí interrompe a passagem da corrente elétrica. Por isso que eles são utilizados como dispositivos de segurança. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de correntes por eles suportados. Vamos lá. No quadro nós temos aí o fusível identificado por cor. Vocês podem ver aqui na minha fotografia que eu coloquei, certo? Adicional aí várias cores, onde a cor indica uma corrente, por exemplo, a corrente elétrica para a cor azul é 1,5 amperes. Para a cor amarelo 2,5 amperes, o laranja 5 amperes, o preto 7,5 amperes e o vermelho 10 amperes. Tá? O vermelho aqui, ó, 10 amperes. Um farol, no caso, farol de carro, utiliza uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência, que opera com 36 volts de tensão. Os dois faróis são ligados separadamente, com um fusível para cada um. Isso quer dizer que para cada farol associa-se um fusível de proteção. Mas, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Quer dizer que ao invés de ligar os dois faróis em cada fusível separadamente, ele vai ligar em apenas um, certo? Desta forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, quer dizer, vamos supor que a fiação suporta, mas ele pergunta, qual o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito? É o de que cor? Ele quer que você identifique qual é o valor de menor corrente que pode proteger isso aqui. Então, o que nós temos de informação? Nós temos a informação que para uma lâmpada, ok? Temos uma potência de quanto? 55 watts de potência. E aí nós estamos associando a isso a uma diferença de potencial, portanto, a uma tensão de 36 volts. Ok? Aí ele diz, nessa questão, a questão informa que essa lâmpada, nessa tensão, está ligada a um fusível normalmente, né? Uma situação normal, está ligada a um fusível cada lâmpada individualmente. Então vamos pensar quanto de corrente passa numa única lâmpada se for associado dessa forma, certo? Ok? Então vamos medir a intensidade da corrente elétrica, que passaria numa única lâmpada. Como é que nós podemos medir isso? Potência, por definição elétrica, é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Essa é a equação que associa a potência, a voltagem e a medida da corrente elétrica. Nós temos a potência, que é de quanto? 55 watts. Nós temos a tensão, que é de quanto? 36 volts. Queremos achar a corrente, certo? Então, só substituir. 55 é igual a 36 vezes I. Certo? Pega o 36, está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, a corrente elétrica que passará num único fusível, caso ele fosse associado único exclusivamente a uma lâmpada, seria de 55 sobre 36 amperes, certo? Vou deixar assim na forma de fração, porque, como não são números múltiplos, né? Vai dar um número muito quebrado. Mas dá para entender que essa seria a corrente de um único fusível, certo? Para uma única lâmpada. No entanto, houve um mau funcionamento na rede ali, como ele disse, não é? E aí, o que ele teve que fazer, o motorista? Isso, ele teve que ligar as duas lâmpadas num fusível só. Então, seria assim. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ok? Uma bateria, por exemplo, de 36 volts. E aí eu vou ligar apenas um único fusível aqui, certo? Um único fusível. Isso aqui é o símbolo que eu vou usar para fusível. Duas lâmpadas, que vou representá-las na forma de um resistor. Cada uma delas na forma de um resistor, certo? Ligados em paralelo. Então, o que vai ter que acontecer? A corrente que passa aqui vai se distribuir para quantas lâmpadas? Para duas lâmpadas. Certo? Mas cada lâmpada não vai funcionar com essa corrente? Porque se ela não tiver essa corrente, ela não funciona, certo?
Então, para que cada lâmpada possa funcionar, vai funcionar aqui com 55 sobre 36 amperes. E aqui também, 55 sobre 36 amperes. Aí a questão pergunta o quê? Qual o menor valor de fusível que vai ter que ter aqui para suportar o funcionamento dessas duas lâmpadas? Então, eu estou perguntando essa corrente elétrica agora aqui, certo? Porque aqui era um circuito de uma única lâmpada com um único fusível, certo? Agora eu estou colocando duas lâmpadas no único fusível. Aí eu pergunto, qual vai ser essa nova corrente que o fusível vai ter que suportar? Olha, é só pensar, se uma passa 55 sobre 36, duas vão passar duas vezes isso, né? Então, a corrente que eu tenho aqui, ela será igual a quanto, essa corrente? 2 vezes 55 sobre 36. Ora, 2 vezes 55 são quanto? 110 sobre 36. 110 sobre 36, bom, se fosse 108, daria 3 vezes certinho, certo? 108 por 36 dá 3. 110 dá pouco mais do que 3 amperes, né? Certo? Esse valor aqui dá uma corrente de aproximadamente pouco mais do que 3 amperes. Se a corrente que vai passar aqui é pouco mais do que 3 amperes, qual é o fusível que eu teria que utilizar aqui para proteger esse circuito? Bom, o azul não dá, né? Porque ele já queima aqui corrente. 1,5. O amarelo também dá? Não, porque a 2,5 ele já queima. O de 5 amperes, ele suportaria 3 amperes? Suporta. Os outros 7,5 e 10 também. Só que ele quer o menor valor que suporta. Qual é o menor valor que suporta? O laranja, né? Portanto, de 5 amperes. Então, seria um fusível desse aqui, ó, laranja de 5 amperes. Ok? Alternativa C, a correta. Tudo bem? Todo mundo entendeu a questão? O que nós fizemos? Pensamos primeiro numa única lâmpada, qual é a corrente necessária para essa lâmpada funcionar. Aí nós vimos como foi associado o circuito no problema que o motorista teve, que teve que ligar duas lâmpadas num único fusível. Então, as duas lâmpadas no único fusível. Para que possa funcionar, cada lâmpada tem que passar 55 sobre 36 amperes. 2 vezes isso, então dá pouco mais do que 3 amperes. Tá claro para todo mundo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Próxima questão. A próxima questão que eu vou apresentar para vocês, ela cobra a competência da área 2 ainda, só que mudamos a habilidade. Na anterior tinha uma habilidade diferente, e agora passamos para uma habilidade que cobra a seguinte característica de você. Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Isso é muito importante, qualquer pessoa, na verdade, saber lidar com isso, ter essa habilidade. Por quê? Quando você compra um aparelho eletrônico, um aparelho elétrico, não é comum ver um manual de instruções? Certo? E o manual é voltado para quem? Para o instalador ou para quem vai usar aquilo? Para quem vai usar. Então, mesmo que você não saiba fazer a instalação, saber fazer a leitura e interpretação de um manual, isso é importante, porque o usuário, que será você, vai ter que fazer o uso desse manual para aprender a utilizar o aparelho melhor. E muitas vezes, parte desses dados que está no manual são informações técnicas. Interpretar essas informações também é importante. Tá? Por exemplo, a questão 2 da página 38. Ela traz uma especificação técnica de uma torneira elétrica. Agora que nós estamos entrando na época de inverno, né? Certo? As pessoas começam a utilizar em casa de torneiras elétricas. As torneiras elétricas têm a vantagem de poder esquentar a água, né? Com a corrente elétrica, tá? A questão traz assim, ó, é uma especificação técnica de uma torneira elétrica, tá? Diz assim, observe a tabela seguinte, que é essa daqui. Vamos ver a tabela? Na tabela temos o modelo, que é a torneira suprema, né? Não tem a marca aí. Mas nesse modelo nós temos alguns dados aqui técnicos. Tensão nominal. O que é a tensão nominal? Aquela tensão que o aparelho veio preparado para funcionar, certo? Veio escrito no aparelho. Ele foi preparado para funcionar sob essa tensão ou voltagem. No caso, pode funcionar em 127 volts ou 220 volts. Ok? Tem uma potência nominal, ou seja, se a torneira for ligada em 127 volts, ela terá essa potência na posição morna. Ok? Você está vendo que ela tem duas posições, né? Na posição morna e na posição quente. Ó. Ok? E em 220 volts,
a potência, você pode perceber que a potência é a mesma que 127, né? Só mudamos a tensão aqui. É claro que na posição fria, né? Não vai ter potência nenhuma, né? Porque não precisa entrar nada água, né? Nesse caso. E na posição quente, né? A potência aumenta aqui. A corrente nominal quer dizer o quê? Se for ligado nessa tensão e nessa potência, ela terá essa potência e essa corrente. Uma corrente de 35,4 amperes, tá ok? Na posição morna aqui, certo? Com essa potência aqui, e na posição quente com essa corrente. E se aumentarmos a potência aqui, irá para 43,3 amperes. A fiação que deve ser utilizada para cada caso, tá ok? A fiação mínima, tá ok? Para distâncias acima de 30 metros. E o disjuntor. O disjuntor é um aparelho parecido com o fusível que a gente fez na questão anterior. É um aparelho destinado à proteção do circuito. A diferença do disjuntor do fusível é que o fusível queima quando a corrente ultrapassa aquele limite marcado no fusível. Já o disjuntor, ele desliga, ele desarma, ok? E aí você pode religá-lo, tá? Mas se ele desarmou, significa que alguma coisa errada está acontecendo. Houve uma sobrecarga na corrente elétrica da fiação, e aí, como ele está protegendo aquela fiação com aquela corrente elétrica nominal a ele, ele desarma se ultrapassar aquele valor. Então, se você tiver em casa algum disjuntor que está caindo, que está desarmando, em algum momento quando você liga um aparelho, significa que está havendo uma sobrecarga de corrente elétrica sobre ele, tá? Mas vamos ver os dados aqui. Nesses dados, vamos ver o que ele pergunta aqui. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Considerando que o modelo de maior potência na versão 220 volts da torneira suprema foi inadvertidamente conectada a uma rede com tensão nominal de quanto? 127 volts, e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência, qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o aparelho que foi comprado é para ser ligado em quanto? 220 volts. Só que ele foi ligado a 220? Não, foi ligado em quanto? 110. Então vamos imaginar que você comprou uma torneira dessa, não viu na caixa ou na embalagem que era para 220 volts, certo? Ok? Mas você comprou e ele era para 220 volts. Você chegou em casa, em nossa região aqui, a tensão fornecida às residências são de 127 volts. Se eu ligar essa torneira na potência máxima, qual vai ser a potência da minha casa quando essa torneira for ligada? Quando eu ligar essa torneira lá na minha casa, qual vai ser a potência? Porque se fosse ligado 220 volts, a potência máxima que esse chuveiro teria seria de quanto aqui? 5.500 se fosse ligado em 220, mas não vai ser ligado 220. Então ele vai ser ligado em 110. Então vamos ver como é que isso vai acontecer agora, tá? Então agora mudamos algumas configurações aqui da questão. Ó. Nós temos como informação, se a tensão for 220 volts, a potência máxima que esse chuveiro teria, essa torneira elétrica, seria de 5.500 watts, certo? Mas o que uma torneira elétrica tem para esquentar a água? Ela tem um dispositivo cuja função principal dele é produzir o efeito Joule, transformar a energia elétrica em calor. Esse dispositivo é chamado de resistor, ok? E o que ele possui é que nós chamamos de resistência elétrica, certo? Então vamos imaginar que essa torneira, com essa potência, tem aqui uma certa resistência, que é exatamente o que vai esquentar. Se eu pegar essa torneira e ligar de 127 volts, o que vai continuar sendo o mesmo é a resistência elétrica dele, certo? Porque o resistor continua sendo o mesmo. O dispositivo que aquece a água continua sendo o mesmo. Então eu vou descobrir primeiro quanto que é a resistência da torneira, depois vou ligá-la em 127 volts para ver o que vai dar, certo? Então quanto vai ser a resistência nesse caso? Bom, agora eu vou associar duas equações para resolver isso. Uma equação é a equação da potência, que a gente já viu anteriormente, tá? Potência é igual a U vezes I, e vou associar essa equação da potência à lei de Ohm, que diz que a resistência elétrica é igual a tensão dividido pela corrente, ok? O que eu consigo perceber que existe em comum nessas duas equações? O que nós temos em comum nas duas equações? O da potência e da resistência elétrica aqui. Temos a tensão, não temos? E temos o que mais também que é comum? A corrente, certo? Como eu não tenho a corrente, eu vou isolar a corrente numa equação e substituir na outra. Aí eu elimino a corrente do meu problema, certo? Então, olha lá. Vamos pegar esse I que está dividindo, passa para cá.
Multiplicando, vai ficar R vezes I é igual a U. Isolando o I, como é que vai ficar o I? I é igual a quem? O que eu faço com R que está multiplicando? Passo dividindo. Vai ficar U sobre R. Pego essa equação, substituo aqui. Aí eu vou ter que potência é igual a quem? Tensão U vezes I. Mas quem que é o I? U sobre R de novo. U sobre R, certo? O que dá U vezes U? U ao quadrado. Então vai ficar potência, nesse caso, é igual a U ao quadrado sobre R. Nós temos a potência do chuveiro nominal? Qual é a potência nominal dele máxima ali? 5.500 watts. Temos a tensão nominal que vem nele? O chuveiro foi preparado para funcionar em qual tensão aqui? 220. Então vai ficar 220 elevado ao quadrado. Continua nossa conta, vai ficar assim, aqui. 5.500 é igual a 220 ao quadrado dividido por R, certo? Ok? Então, a resistência que está dividindo, passa para cá. Multiplicando vai ficar R, que multiplica quanto? 5.500 é igual a quem? 220 ao quadrado. O que eu faço 5.500 está multiplicando? Passo dividindo. Então, isso vai ficar igual a 220 ao quadrado dividido por 5.500. Até aqui tudo bem? Certo? O que eu calculei aqui com esse valor aqui? A resistência elétrica do chuveiro, certo? Do chuveirão, da torneira elétrica. É que eu falo chuveiro porque é um problema bastante comum também, certo? Aí, esse resistor aqui, com essa resistência, vai ser ligado a 220 volts? O exercício diz que ele vai ser ligado a 220 volts? Não, ele vai ser ligado agora em quanto? 110. Então ele pergunta agora qual é a nova potência. Então agora, sabendo a resistência, eu vou trocar agora aqui o valor que eu já conheço, que é de 220 ao quadrado, dividido por 5.500, ok? Que é a resistência. Eu quero achar a nova potência, certo? Para uma tensão de quanto agora? 127. Aqui eu coloco 127 volts, certo? Ok? Bom, o que a gente faz agora? Pegamos a mesma equação de novo. Qual é a equação que nós temos aqui? Potência é igual a quem? Tensão elevada ao quadrado dividido por quem? Pela resistência, certo? Ok? Eu quero saber a nova potência. Qual é a nova tensão agora? 127 ao quadrado. E qual é o valor da resistência aqui? 220 ao quadrado sobre quanto? 5.500. Certo? Então vai ficar aqui, ó, 127 ao quadrado, dividido por quanto? 220 ao quadrado, dividido por 5.500. O que a gente faz quando você tem uma divisão de fração? Conserva o numerador e inverte o denominador. Isso vai dar igual a quanto? 127 ao quadrado, vezes, inverte de baixo, passando multiplicando. 5.500 dividido por quanto? 220 ao quadrado, certo? Ok? Bom, é claro, uma continha que vamos fazer no final, né? Potência, então vai ser igual a... tudo isso aqui não está ao quadrado? Tá ou não está ao quadrado? Posso colocar debaixo de um quadrado só, né? Certo? Vai ficar assim, ó. 127 dividido por quanto? 220. Tudo isso aqui elevado ao quadrado vezes 5.500. Primeiro vamos dividir então 127 por 220. 127 dividido por 220. Ok? Aproveitar a tecnologia aí para agilizar as contas, né? Certo? Ok? Dá para dividir? Qualquer coisa é 0,57. Isso. Então vai ficar aqui, ó. 0,57 vezes 5.500. Ok? Opa, pode esquecer de levar ao quadrado isso aqui. É levado ao quadrado. 0,57 ao quadrado. (0,32 vezes 5.500.
Vai dar uma potência bem menor que 5.000 aí. Considerando as aproximações aqui, o valor mais próximo ali é quanto? 1.830 watts. Certo? Tá? É um valor, ó, porque isso aqui vai dar um valor bem pequeno, certo? Ok? Comparado com 5.500. 5.500 vezes essa fração vai dar 1.830 watts de potência. Ou seja, a potência cai bastante, não cai? Certo? Eu tenho uma redução de potência bem alta quando eu pego um aparelho preparado para 220 volts e ligo em 127 volts. Um erro muito comum que as pessoas podem cometer é achar que como a tensão caiu pela metade, a potência cairia pela metade. E não é. Por que não é? Porque aqui na equação da potência, repara como é que a tensão está proporcional à potência. Está proporcional ao quadrado. Isso quer dizer que se a tensão caísse 2 vezes, a potência diminuiria 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Ok? Como 127 não é exatamente metade de 220, né? Então vai cair menos que 4 vezes. Certo? Menos que 4 vezes, o valor mais aproximado ali é a letra A, 1.830 watts. Tá? Mas o erro mais comum que o pessoal comete nesse tipo de problema é simplesmente fazer essa relação de inversamente proporcional só, ou diretamente proporcional. Do tipo, a potência vai cair quanto? Se a tensão caiu pela metade, a potência vai cair pela metade. Não, não é dessa forma, tá? Não é porque a relação matemática entre tensão e potência é uma proporção de quadrado da tensão para cada potência, tá? E aí tem que fazer o cálculo necessário com a equação, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá? Bom, em termos práticos, o que a gente observa nisso? Observa que se eu pegar um aparelho de 220 volts e ligar numa tensão mais baixa, é claro que ele pode funcionar. Vocês perceberam que ele funcionou aqui, não funcionou? Só que uma potência bem menor. E se for o contrário? E se eu ligar um aparelho de 127 volts, por exemplo, e 220 volts? O que vai acontecer com a potência? Vai aumentar muito, certo? E na proporção ao quadrado. Como é o quadrado, o risco do aparelho de queimar é muito alto. Então, se eu fizesse o contrário, certamente o aparelho não funcionaria por muito tempo. Ele queimaria rapidamente. E esquentar muita água, certo? E a água, além de esquentar muito, o aparelho também esquentar demais, certo? Ele acabaria queimando. Nesse caso, o aparelho fica subdimensionado. Ou seja, ele funciona bem abaixo daquilo que era esperado.